morreste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi da mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também: peço ao Pai Jesus, protege enquanto quem me protegeu. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Um ótimo dia para você, mamãe. Pelo seu dia, que Deus possa abençoá-la ricamente, concedendo muita paz, muito amor nesse dia. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Bom dia para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos comentar com vocês sobre população do continente europeu, que está no livro, nas páginas 88 a 95, sobre a população europeia. Essa é a semana do dia 11 a 15 de maio de 2020 e é a primeira aula que nós vamos estudar com vocês sobre a população. Nas aulas anteriores, nós estudamos o capítulo número 4 sobre aspectos físicos do continente europeu. Aspectos tais como relevo, hidrografia, clima e vegetação. E agora, no capítulo número 5, onde vamos começar na página 88 até a página 95, nós vamos estudar com vocês a estrutura populacional do continente europeu. Antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Que Jesus Cristo possa estar presente com cada mamãe nesse dia de comemoração ao seu Dia das Mães. Que elas possam receber a tua paz, o teu amor, a tua alegria
e a presença de Jesus Cristo no coração delas. Também seja com cada aluno da 91, 92, 93, no conteúdo que nós teremos nesse momento. Em Jesus Cristo, nosso Salvador, que te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ter uma introdução lá na página número 88. Quem tiver o seu livro, por favor, abra na página 88, 89, que nós vamos conversar com vocês relacionado ao novo assunto, o capítulo número 5 do seu livro número 9. Bom, os europeus, eles têm um alto padrão de vida. Por que tem um alto padrão de vida? Porque a economia deles é uma economia estabilizada, é uma economia de alto crescimento. E como consequência disso, eles vão ter o quê? Uma boa qualidade de vida à população no continente europeu. Lógico, tem alguns países que têm uma economia um pouco mais baixa, mas a predominância dos países europeus, como a Inglaterra, a França, a Alemanha e Itália, são países de grande desenvolvimento econômico. E, consequentemente, isso, eles proporcionam o quê? Um país desenvolvido, um país rico, um país de estrutura econômica bem elevada e bem estruturada. Vamos ver então na página 88 e 90 esses pontos que foi citado no slide anterior, falando que a economia é muito desenvolvida e tem uma boa estrutura econômica. Quais são os fatores que vão levar a isso? Então lá na página 88 e 90 nós podemos observar algumas coisas. Quem tiver o livro na página 88 diz o seguinte: maiores densidades demográficas, ou seja, a maior concentração de pessoas no continente europeu mora o quê? Nas margens dos rios. Por que nas margens dos rios? Porque nós temos atividade agricultura, pecuária e indústria. E como consequência disso, teve o surgimento das principais cidades europeias. Então a maior concentração populacional está localizada nas regiões dos vales que cortam o continente europeu. Agora, a menor densidade demográfica, lá na página 88, como você pode observar, temos regiões montanhosas como Alpes Centrais, os Alpes Escandinavos, né, e os Montes Urais, e isso faz com que a temperatura seja baixa. Então, nós vamos ter uma menor incidência de pessoas. Moram pessoas aí? Sim, mas a maior incidência populacional está situada nas regiões de planície, regiões onde temos a presença de rios. Agora, em regiões montanhosas, temos presença de pessoas, só que é menor incidência. Lá na página 89, nos tem o quê? Uma grande diversidade étnica, uma grande diversidade que você pode observar na página 89, que você tem bem aqui embaixo no seu texto, que nós podemos observar as diversidades étnicas que ocorrem nessa região, né? E essa formação étnica, ela vai proporcionar a cultura bem diferenciada no continente europeu. E pela ter essa grande diversidade étnica, eles vão ter o quê? Uma grande incidência de idiomas. Nós temos a presença de neolatino. Quando se fala neolatino, é nova origem latina, que vem a origem o português. Temos o segundo grupo chamado germânico, que é os alemães. Temos os eslavos, os celtas e helênicos. São grupos de idiomas que, devido a essa grande diversidade étnica que nós temos no continente europeu. A Suíça, como você pode observar lá no seu livro, lá na página 89, na segunda coluna, diz o seguinte, que a Suíça fala o alemão, fala o francês, fala o italiano e fala o romanche. São 4 grupos de idiomas que é comentado na Suíça. Então, a Suíça é o único país europeu, devido à sua própria conquista geopolítica, ela foi conquistada por esses 4 grupos. Então, algumas áreas da Suíça vão ter entre esses 4 idiomas, como o alemão, francês, italiano e o romanche. Agora, no mundo todo, nós temos etnias conforme as suas cores. Quando falo em caucasoide, eu estou falando em brancos, e esses brancos são originados do continente europeu. O segundo grupo nós chamamos de negroides. Logicamente, a cor é negra e a formação populacional é do continente africano.
Quando se fala em mongoloides, nós estamos falando em cores amarelas, que são provenientes lá do continente asiático, no caso a China, a Mongólia, etc. E os vermelhos são os povos primitivos. Um povo primitivo, no Brasil, no caso, seriam os índios. Lá para os europeus, nós vamos ter a predominância dos vikings. Qual é a predominância da cor da etnia da população europeia? É formado de caucasoides. No caso, nós chamamos de brancos. E tem ao norte a presença de vikings. No caso da Noruega, os países escandinavos. Agora, tem alguns problemas relacionados à imigração? Sim. Esses problemas relacionados à imigração, que nós podemos observar lá na página 89, diz assim que por enfrentar esse problema de imigração, o alto padrão de vida da maioria dos países europeus atraiu pessoas em busca de oportunidades de trabalho. E a maioria dos imigrantes, eles se submetem a qualquer tipo de salário, eles vão assumir qualquer tipo de trabalho que muitas vezes é rejeitado pelos próprios europeus. E com isso vai relacionar problemas de situações, por exemplo, ilegal, de risco de deportação, e muitas vezes esses estrangeiros que estão lá geram essa violência, tanto violência social, violência de empregos, violência da própria economia. Xenofobia, conforme se pode observar na página 89, lá no final da segunda coluna do parágrafo, diz o seguinte: a xenofobia é uma forma de discriminação praticada principalmente por grupos organizados que atribuem ao estrangeiro a responsabilidade de problemas sociais como o desemprego. Então, essa xenofobia, principalmente os europeus, eles têm ódio aos estrangeiros, né? Devido que esses estrangeiros muitas vezes eles levam essas perturbações de melhor estrutura econômica no país onde eles estão. Alguns pontos podemos colocar. Densidades demográficas. Densidade demográfica é a densidade também populacional ou população relativa. É a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos, mas também em outros seres vivos, né? Comumente os próprios animais. É geralmente expressa em habitantes por quilômetro quadrado, que nós podemos observar essa densidade demográfica, ou densidade populacional, ou população relativa, e é o número de habitantes concentrados em uma determinada área em quilômetros quadrados. Então, o que é densidade demográfica? Então, é o último quadrinho que eu coloquei. É o número de habitantes concentrados em uma determinada área, e essa área sempre vai ser em quilômetros, porque você não vai ter um país em metro, nós vamos ter um país em quilômetros. Outro termo que nós podemos observar na página 90 e 95 sobre a estrutura da população, nós podemos colocar, por exemplo, quais são os conceitos? Mobilidade horizontal e mobilidade vertical na página 90 que você pode observar. Diz o seguinte: o que é, por exemplo, mobilidade vertical? Mobilidade vertical é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem num determinado período. Esse determinado período é um período anual. Então, eles vão ver, principalmente os países europeus, que não vão ter o quê? Menor incidência de taxa de natalidade e também menor taxa de mortalidade. Consequentemente, a população vai se tornar uma população mais idosa. Nós podemos observar o que é mobilidade horizontal. É a diferença entre a entrada e a saída de pessoas em um determinado país. Então, quantas pessoas no Brasil vai lá, por exemplo, para a Europa? Né? Essas entradas, essas pessoas que vão à procura de melhores condições de emprego. Isso nós chamamos de mobilidade horizontal. Então, um país qualquer, ele pode crescer por dois fatores: mobilidade vertical e mobilidade horizontal. Vertical é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E horizontal é a entrada e saída de pessoas. E isso vai gerar o crescimento populacional de um determinado país. Imigração é a entrada de pessoas e emigração é a saída de pessoas de um determinado país. Nós podemos observar que as taxas de natalidade é o número de pessoas que nascem. Por exemplo, quando eu falo
de 100 são países ricos, como o caso da Europa. Quando falo em 1000, são países como o caso o Brasil, que ainda tem a porcentagem de 1000 em vez de porcentagem de 100. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em um determinado período anual. Tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade, eles são voltados exclusivamente no período anual. E conforme porcentagem para países ricos e porcentagem de 1000 para países pobres, no caso, ou emergentes. A idade, conforme a localidade, ela vai ter essa diferenciação de idade conforme a sua estrutura, o seu espaço de saúde, educação, transporte, alimentação, favorece a formação etária. E nós temos, por exemplo, a idade de... Eu coloquei duas colunas. Uma coluna, a primeira coluna, você pode observar, que é estruturado pela própria ONU e conforme a aplicação dos países. Jovem, de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59, aqui no Brasil a gente vai até 65 anos, coloquei a segunda coluna, 20 a 65 anos, e idosos, 60 para os países europeus, alguns países colocam até 65 anos, conforme eu coloquei ali na coluna, e o Brasil também tem essa estrutura, a partir dos 65 anos, uma formação etária de idosos. E a expectativa de vida é a idade média que a população alcança. Quantos anos ela alcança lá de jovem até a sua morte? E isso nós chamamos de expectativa de vida. Nós podemos observar alguns outros conceitos. Taxa de fecundidade é a média do número de filhos de mulheres que a mulher pode ter na idade de 15 a 45 anos, proposto pela própria ONU. E a mortalidade infantil é o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, né? Isso é bem pouco na estrutura, por exemplo, do mundo europeu. A taxa de fecundidade do mundo europeu e mortalidade infantil é bem baixa, pelo controle que eles têm de planejamento familiar e pela estrutura econômica de países ricos, desenvolvidos. O sexo, conforme a estrutura da Constituição e da própria ONU, a Europa é formada então por essas duas estruturas, o masculino e feminino, com a predominância no mundo europeu formado pela classe feminina. 54% da população europeia é formada de mulheres. Agora, lá na página 93 do seu livro e página 94, ao você observar lá no livro, na página 93 e 94, você tem uma pergunta na página 93 para você responder, e na página número 94 você tem essa questão aqui para você responder. Quais são as perguntas? Você vai responder na página 93 e 94 o exercício 1, o exercício número 2 e o exercício número 3, devido àquilo que nós já estudamos nessa primeira estrutura, ok? Aqui eu coloquei com relação ao coronavírus, e eu quero agradecer pela oportunidade que você está cooperando nas nossas aulas e também na aula do Zoom, e que ao realizar as suas atividades você possa postar através de fotos na plataforma de Class para validar a sua nota para o segundo bimestre. Que Deus possa abençoar ricamente você e você possa ter uma ótima semana ao lado de Jesus Cristo. Vamos orar? Que Jesus Cristo possa estar com a turma 91, 92 e 93 nas atividades. Que eles possam ter um dia muito feliz, de ricas bênçãos. Que o Senhor possa abençoar cada aluno, para que eles possam ter em Ti a Tua proteção, o Teu amor e o Teu carinho. Também estenda essas bênçãos às queridas mães que estão completando nesse dia, Dia das Mães, um dia memorável a elas. Que elas possam ser abençoadas ricamente por Ti. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe você nesse dia.